Eu estava nervosa desde que acordei. Passei a manhã inteira escolhendo a roupa, arrumando o cabelo, verificando se a caixa de presente estava bem embalada. Era o aniversário de casamento de 10 anos do meu filho Rodrigo com a Bruna. 10 anos. Uma década inteira em que eu tinha visto meu menino se transformar em um estranho. Peguei a caixa dourada que estava na mesa da sala. Não era grande, mas pesava. Dentro estava algo que eu vinha planejando há anos, desde que o Antônio, meu falecido marido, morreu. Algo que guardei, protegi, mantive intacto pensando no futuro do Rodrigo. Passei a mão pelo laço de cetim dourado que eu mesma tinha amarrado. Minhas mãos tremiam um pouco. A festa era num salão alugado na Zona Sul. Eu morava na Zona Norte, então peguei 2 ônibus para chegar lá. Podia ter pedido um carro por aplicativo, mas ainda me sentia desconfortável com essas tecnologias. Além disso, queria economizar. Sempre fui assim, cuidadosa com dinheiro. Foi esse cuidado que me permitiu ter o que eu tinha na caixa. Antes de continuar essa história, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. É maravilhoso saber até onde essas histórias estão chegando. Quando desci do segundo ônibus, já eram quase 18 horas. A festa começava às 19, mas eu queria chegar cedo para ajudar no que fosse preciso. Caminhei 3 quadras até o salão, segurando a caixa com cuidado. O salto do sapato novo me machucava, mas eu tinha comprado especialmente para a ocasião. Queria estar bonita para meu filho. O salão estava sendo decorado quando cheguei. Balões dourados e brancos, arranjos de flores nas mesas, uma mesa enorme de doces no fundo. Reconheci Bruna logo na entrada, falando ao celular. Ela me viu e fez um gesto vago com a mão, indicando que eu entrasse, mas continuou na ligação. Não desligou, não veio me cumprimentar. Fiquei ali parada, segurando minha caixa, esperando. Depois de uns 5 minutos, ela finalmente desligou. Oi, dona Ivonete. Chegou cedo. Não foi uma observação calorosa. Foi quase uma reclamação. Pensei em ajudar no que precisasse, respondi tentando sorrir. Ah, não precisa não. Já contratei tudo. Ela olhou para a caixa que eu segurava. Pode deixar na mesa de presentes ali. Apontou para uma mesa lateral onde já havia alguns pacotes. Fui até lá e coloquei minha caixa com cuidado. Era a menor de todas, mas era a mais importante, pelo menos para mim. A senhora quer sentar? Os convidados só chegam daqui a pouco, disse Bruna, já se virando para falar com o pessoal da decoração. Sentei numa cadeira próxima à entrada e fiquei observando o movimento. Bruna não me ofereceu água, não perguntou se eu estava bem, não fez nenhum comentário sobre como eu estava. Era como se eu fosse uma convidada qualquer. Ou menos que isso. Rodrigo chegou uns 20 minutos depois. Meu coração apertou quando o vi. Ele estava bonito, de terno preto, o cabelo penteado para trás. Parecia o pai, mas quando nossos olhos se encontraram, ele não sorriu. Apenas acenou de longe e foi direto falar com a Bruna. Fiquei esperando que ele viesse me cumprimentar, me dar um abraço, me agradecer por ter vindo. Mas ele ficou do outro lado do salão, verificando detalhes da festa, rindo com a esposa. Era como se eu não estivesse ali. Os convidados começaram a chegar. Casais elegantes, mulheres com vestidos caros, homens de terno. Eu conhecia poucos. A maioria eram amigos do casal, colegas de trabalho da Bruna, que era gerente de marketing de uma empresa grande. Rodrigo trabalhava com ela, no setor financeiro. Percebi que tinham me colocado numa mesa no canto do salão. Não era a mesa da família. Não era perto dos noivos. Era uma mesa com 3 senhoras que eu nunca tinha visto na vida e um casal de idosos que também pareciam perdidos. A mesa da família, bem na frente, tinha os pais da Bruna, os irmãos dela, os avós. A cadeira que deveria ser minha estava vazia. Sentei no meu lugar designado e tentei puxar conversa com as outras pessoas da mesa. Uma das senhoras era tia de alguém do trabalho. A outra era vizinha antiga dos pais da Bruna. Todas fomos colocadas ali porque não éramos importantes o suficiente. A festa seguiu. Tinha jantar servido, vinho, música. De longe, eu via Rodrigo e Bruna circulando entre as mesas, cumprimentando convidados, rindo, tirando fotos. Eles passaram pela minha mesa apenas uma vez, de forma rápida. Bruna disse, obrigada por vir, sem olhar nos meus olhos. Rodrigo acenou. Só isso. Comi pouco. A comida não descia. Eu ficava olhando para a mesa de presentes, onde minha caixa dourada estava.
Tentava imaginar o momento em que Rodrigo iria abrir, em que ele ia ver o que eu tinha guardado para ele todos esses anos. Tentava imaginar o rosto dele de surpresa, de gratidão, talvez até de arrependimento por ter me tratado com tanta frieza. Depois do jantar, teve a valsa dos noivos, os discursos, o corte do bolo. Ninguém me pediu para fazer um discurso. Ninguém me chamou para tirar foto com o casal. Eu era invisível ali. Foi quando começaram a abrir os presentes que meu coração disparou. Eles montaram uma mesinha no centro do salão e começaram a chamar os convidados para entregar os presentes pessoalmente. Cada pessoa ia até lá, entregava o pacote, recebia um abraço, tirava uma foto com o casal. Era um momento bonito. Esperei minha vez. Fui uma das últimas. Quando meu nome foi chamado pela organizadora da festa, levantei com a caixa nas mãos. Minhas pernas tremiam um pouco enquanto eu caminhava até o centro do salão. Todos estavam olhando. Rodrigo e Bruna estavam lado a lado, sorrindo para as fotos. Estendi a caixa para Rodrigo. Filho, eu trouxe algo muito especial para você. Minha voz saiu baixa, emocionada. Ele pegou a caixa e olhou para ela sem muito interesse. Bruna se inclinou e sussurrou algo no ouvido dele. Vi o rosto do meu filho mudar. Ele ficou sério. O que é isso? Perguntou ele com um tom que eu não reconhecia. Abre, filho. É importante. Ele olhou para a caixa, depois para mim, depois para Bruna. Ela estava com aquela expressão que eu já conhecia bem. Aquele olhar de quem está julgando, menosprezando. Mãe, eu pedi para a senhora não fazer isso, ele disse, alto o suficiente para as pessoas próximas ouvirem. Fazer o quê? Eu estava confusa. É um presente, Rodrigo. A senhora não entende limites. Ele estava ficando vermelho. Eu já falei que não quero que fique tentando comprar minha atenção com presentes caros. Já falei que isso me constrange. Eu nunca tinha ouvido isso. Nunca. Fiquei paralisada. Rodrigo, eu só queria... Não quero nada seu. E então ele fez. Na frente de todos os convidados, na frente dos amigos, da família, dos colegas de trabalho, ele pegou minha caixa dourada e jogou no chão. O som do impacto ecoou no salão. Algumas pessoas ofegaram, outras ficaram em silêncio. A caixa caiu de lado, o laço de cetim ficou amassado. Eu olhei para aquilo sem conseguir me mexer. Senti o sangue subir para o rosto, as mãos ficarem geladas, o coração bater tão forte que parecia que ia sair do peito. Rodrigo! Foi a única coisa que consegui dizer, mas ele já estava se virando, colocando o braço em volta da cintura da Bruna, se afastando. Ouvi algumas pessoas comentando baixinho. Senti todos os olhares em mim. A humilhação queimava como fogo. Fiquei ali parada por alguns segundos que pareceram horas. Depois me abaixei, peguei a caixa do chão, alisando o laço com a mão trêmula. Não olhei para ninguém. Não conseguia. Simplesmente virei e comecei a andar em direção à saída. Meus olhos estavam cheios de lágrimas, mas eu não ia chorar ali. Não ia dar esse gosto para ninguém. Segurei firme a caixa contra o peito e atravessei o salão. Cada passo era uma eternidade. Sentia as pessoas me observando, cochichando. Ouvi alguém dizer, coitada. E aquilo foi pior que tudo. Quando finalmente saí do salão e cheguei na calçada, deixei as lágrimas caírem. Fiquei ali parada, debaixo de um poste de luz, abraçada com a caixa amassada, chorando. Chorava pela humilhação, pela rejeição, pela frieza do meu próprio filho. Não entendia o que tinha acontecido. Não entendia como o menino que eu criei, que eu cuidei quando estava doente, que eu embalei para dormir, que eu ensinei a andar, podia fazer aquilo comigo, na frente de todo mundo. Fiquei ali por uns 10 minutos até conseguir me recompor, minimamente. Limpei o rosto com as costas da mão e comecei a caminhar até o ponto de ônibus. A caixa estava pesada nos meus braços. Dentro dela estava tudo que eu tinha trabalhado para dar ao meu filho. E ele tinha jogado no chão como se fosse lixo. No ônibus, sentei no fundo e abracei a caixa. Algumas pessoas olhavam curiosas para aquela senhora de 62 anos, arrumada para a festa, chorando baixinho com uma caixa amassada no colo. Ninguém perguntou nada. Ninguém ofereceu ajuda. Quando cheguei em casa, já passava das 22 horas. Coloquei a caixa na mesa da cozinha e fiquei olhando para ela. O laço estava torto, a tampa um pouco amassada, mas o conteúdo estava intacto. Tudo que eu tinha planejado dar ao Rodrigo ainda estava ali dentro. Abri a caixa devagar.
Lá estavam os documentos, as escrituras, tudo organizado em pastas. A casa da rua onde Rodrigo cresceu, a casa que eu e Antônio compramos quando nos casamos, onde criamos nosso filho, onde vivemos momentos felizes. Depois que o Antônio morreu, eu tinha continuado morando lá, mas mantive tudo no nome do Rodrigo. A casa valia mais de R$ 1.200.000 agora. O bairro tinha se valorizado muito. Eu tinha colocado tudo em ordem, tinha preparado a transferência, tinha até escrito uma carta explicando. Queria que ele soubesse que aquilo era meu amor em forma de tijolo e cimento. Era a segurança que eu podia dar a ele. Era tudo que eu tinha. E ele tinha jogado no chão. Fechei a caixa e fui para o quarto. Deitei na cama sem tirar a roupa de festa. Fiquei olhando para o teto, com aquela dor no peito que não passava. Uma dor que não era física, mas que doía mais que qualquer coisa. A dor de ser rejeitada pelo próprio filho. A dor de entender que, talvez, eu não tivesse mais lugar na vida dele. Meu celular tocou algumas vezes durante a noite. Não atendi, não olhei, não queria falar com ninguém. Mas às 3 horas da manhã, quando finalmente consegui dormir, ele tocou novamente. Dessa vez, sem pensar, atendi. Era Rodrigo. Não dormi quase nada depois daquela ligação. Rodrigo tinha desligado na minha cara quando eu atendi, como se tivesse discado sem querer. Ou talvez tivesse se arrependido de ligar. Fiquei o resto da noite olhando para o celular, esperando que ele ligasse de novo, que se explicasse, que se desculpasse. Nada. Quando amanheceu, levantei e fui fazer café. Minha cabeça doía, meus olhos estavam inchados de tanto chorar. A caixa dourada ainda estava na mesa da cozinha. Olhei para ela e senti aquele aperto no peito de novo. Tentei entender como tinha chegado àquele ponto. Como o menino que eu embalava para dormir cantando se transformou num homem capaz de me humilhar daquela forma. A verdade é que não tinha sido de repente. Tinha sido aos poucos, tão devagar que eu nem percebi quando começou. Rodrigo conheceu Bruna há 12 anos. Ele trabalhava no financeiro de uma empresa e ela tinha entrado como estagiária de marketing. Lembro quando ele me ligou, empolgado, dizendo que tinha conhecido uma menina legal. Fiquei feliz. Depois do pai morrer, eu via o Rodrigo tão sozinho, tão focado só no trabalho. Era bom saber que ele estava se abrindo para alguém. A primeira vez que conheci Bruna foi num almoço de domingo na minha casa. Ela chegou com um vestido bonito, salto alto, maquiagem impecável. Era muito diferente de mim. Eu estava de calça e blusa simples. Tinha feito uma comida caseira, aquelas coisas que o Rodrigo sempre gostou. Lasanha, farofa, pudim de sobremesa. Lembro que Bruna olhou para a mesa e disse sorrindo: "Nossa, quanta comida! A senhora deve ter passado o dia todo na cozinha." Não parecia um elogio. Tinha algo na forma como ela falou, um tom que eu não conseguia identificar bem. Mas respondi que sim, que gostava de cozinhar para o meu filho. Mas ele precisa cuidar do peso também, ela comentou rindo. Estou tentando convencer ele a fazer academia comigo. Rodrigo riu junto, mas eu vi que ele ficou sem graça. Durante o almoço, Bruna comeu pouco, disse que estava de dieta, fez alguns comentários sobre calorias, sobre quanto tempo de esteira seria necessário para queimar aquela lasanha. Eu tentei não me incomodar, mas me senti estranha, como se minha comida fosse inadequada. Depois daquele dia, percebi que Rodrigo começou a recusar meus convites para almoçar em casa. Dizia que tinha planos, que estava ocupado, que Bruna queria que ele a acompanhasse em algum lugar. Eu entendia. Eles estavam namorando. Era natural que ele quisesse passar tempo com ela. Quando noivaram, 2 anos depois, fiquei feliz. Apesar de Bruna ser tão diferente de mim, eu via que Rodrigo gostava dela. Ele sorria mais, parecia mais confiante. Tentei me aproximar da futura nora. Ligava para perguntar se ela precisava de ajuda com os preparativos do casamento, oferecia para fazer alguma coisa, qualquer coisa. "Não precisa se preocupar não, dona Ivonete", ela sempre dizia. "Já contratei uma cerimonialista que está cuidando de tudo." Eu insistia. Dizia que gostaria de participar, que era meu único filho, que era importante para mim. "A senhora participar como?" "Desculpa, mas essas coisas são muito específicas. A cerimonialista tem um gosto refinado, sabe? Precisa estar tudo coordenado." A forma como ela disse, "gosto refinado", me fez entender que ela achava que eu não tinha, que eu era simples demais, velha demais, inadequada demais para estar envolvida no casamento deles. No dia do casamento, 10 anos atrás,
Eu me esforcei para estar bonita. Comprei um vestido caro numa loja do centro, fiz cabelo e unhas no salão. Queria que meu filho se orgulhasse de mim. Mas quando cheguei na igreja, percebi que Bruna tinha escolhido as mães dos noivos para entrarem juntas. A mãe dela estava com um vestido longo, elegante, cabelo preso num coque sofisticado. Eu, com meu vestido até o joelho e cabelo solto, parecia uma prima distante. Durante a festa, Bruna me apresentou para os amigos como a mãe do Rodrigo, com um tom neutro, sem aquele carinho que as pessoas normalmente usam. Não era "esta é a Ivonete, sogra querida", ou "esta é a mãe do meu marido, que pessoa especial". Era só a mãe do Rodrigo, e pronto. Nos primeiros anos de casamento, eu ainda via meu filho com certa frequência. Ele passava em casa de vez em quando, a gente tomava café juntos, conversava. Mas Bruna raramente vinha junto. Sempre tinha alguma desculpa. Estava cansada, tinha trabalho, tinha marcado algo com as amigas. Foi num desses cafés que Rodrigo me disse que eles tinham comprado um apartamento. Fiquei feliz por ele, mas também um pouco triste, porque percebi que ele estava criando uma vida completamente separada da minha. O apartamento era na Zona Sul, longe de mim. 3 quartos, varanda, garagem. Eles tinham feito um financiamento grande. "Você precisa de alguma ajuda, filho? Eu tenho umas economias." "Não precisa, mãe. A gente consegue." Mas vi que ele estava preocupado. Comentou que as parcelas eram altas, que Bruna queria fazer uma reforma cara, colocar piso novo, trocar todos os móveis. Ofereci ajuda de novo. Insisti. Ele recusou. Foi nessa época que comecei a perceber que algo estava mudando. Rodrigo ficava mais tempo sem me ligar. Quando eu ligava, ele estava sempre ocupado, precisava desligar rápido. Nossos encontros foram ficando mais raros. Uma vez por mês, depois a cada 2 meses. Teve uma vez que liguei e Bruna atendeu. Pedi para falar com o Rodrigo. "Ele está ocupado agora, dona Ivonete. Posso esperar?" "Olha, é que a gente estava assistindo um filme. Depois ele liga para a senhora." Ele não ligou. Comecei a notar um padrão. Quando eu ligava, Rodrigo estava sempre ocupado. Quando eu sugeria um almoço, ele tinha outros planos. Quando eu mandava mensagem, a resposta demorava dias. Eu me sentia cada vez mais como um incômodo na vida dele. Teve um Natal que eu preparei a casa toda, comprei ingredientes caros para fazer a ceia, arrumei a mesa com a toalha bordada que era da minha mãe. Liguei para o Rodrigo semanas antes para confirmar. Ele disse que viria. No dia anterior ao Natal, ele me mandou uma mensagem. "Mãe, desculpa, mas a gente vai passar o Natal com os pais da Bruna. Eles insistiram muito. Passei o Natal sozinha. Comi a comida que tinha preparado olhando para a televisão. Chorei sem fazer barulho. Depois daquele Natal, algo em mim começou a mudar também. Comecei a ligar menos, esperar menos, tentar menos, mas a dor não diminuía. Só ficava mais profunda, mais silenciosa. Houve momentos em que tentei confrontar a situação. Uma vez, quando Rodrigo veio tomar café, perguntei se eu tinha feito algo errado. "Por que você está me perguntando isso?" "Porque sinto que você está distante, que tem alguma coisa entre a gente." Ele ficou desconfortável. "Não tem nada, mãe. É só que a vida adulta é corrida. Trabalho, contas, casa para cuidar. Você precisa entender." "Eu entendo, filho, mas sinto falta de você." Ele suspirou. "Mãe, você não pode ficar dependendo de mim para não se sentir sozinha. Você precisa ter sua própria vida." Aquelas palavras me cortaram. Eu não estava dependendo dele. Só queria ter meu filho por perto, mas não disse nada. Engoli a dor e mudei de assunto. Foi depois dessa conversa que percebi que Bruna estava sempre presente, mesmo quando não estava fisicamente ali. Ela era mencionada em todas as decisões do Rodrigo. Bruna acha que... Bruna prefere que... Bruna disse que não é uma boa ideia. Era como se ele tivesse deixado de pensar sozinho. Teve uma vez que ofereci para cuidar da casa deles quando foram viajar. Queria regar as plantas, recolher a correspondência, essas coisas. Rodrigo disse que não precisava, que tinham pedido para o porteiro fazer isso. "Mas eu posso ir lá, filho? Não é incômodo." "Mãe, Bruna prefere que não entre gente estranha no apartamento." Gente estranha. Fui chamada de gente estranha. Não comentei nada. Só disse que tudo bem. Mas aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Gente estranha. Eu, a mãe dele, era gente estranha. Os anos foram passando e o distanciamento só aumentava. Rodrigo parou de ir na minha casa. Nossos encontros aconteciam só em lugares neutros, um café, um restaurante,
sempre rápido, sempre com hora para acabar. Ele olhava no relógio, dizia que precisava ir, que Bruna estava esperando. Comecei a perceber que Bruna tinha pavor de que eu me tornasse uma sogra intrometida. Qualquer coisa que eu fizesse era interpretada como invasão. Se eu perguntava sobre a vida deles, era curiosa demais. Se eu dava uma sugestão, estava tentando controlar. Se eu oferecia ajuda, estava insinuando que eles não eram capazes. Teve um dia que liguei para o Rodrigo para dizer que tinha visto uma promoção de um sofá bonito numa loja. Pensei que eles podiam gostar, já que estavam querendo trocar os móveis. Ele ficou sério. Mãe, por que você fica procurando sofá para a gente? A gente consegue escolher nossas próprias coisas. Eu só achei bonito e lembrei de você, filho. Mas isso é invasivo. Bruna ficou incomodada quando eu contei. Disse que você não respeita nosso espaço. Fiquei sem palavras. Como um ato de atenção podia ser visto como invasão? Como pensar no meu filho e querer ajudar se transformou em desrespeito? Foi nesse período que comecei a me sentir realmente sozinha. Percebi que tinha perdido meu filho. Não para a morte, não para uma doença, mas para algo mais cruel. Perdi para a indiferença, para a frieza, para uma nora que tinha construído um muro entre nós, tijolo por tijolo, com palavras envenenadas e interpretações distorcidas. Parei de ligar, parei de sugerir encontros, parei de mandar mensagens perguntando como ele estava. Esperei que ele viesse até mim. Semanas passaram, meses. Ele não veio. Quando finalmente ligou, 3 meses depois, foi para me convidar para o aniversário de casamento de 10 anos. Fiquei tão feliz com a ligação que nem percebi o tom frio, protocolar. Ele estava me convidando porque era esperado. Não porque queria que eu estivesse lá, mas eu aceitei. Claro que aceitei. Era meu filho. E eu tinha algo importante para dar a ele. Algo que representava tudo que eu tinha, tudo que eu era. A casa onde ele cresceu. A segurança que eu podia oferecer. Meu amor transformado em escritura e tijolo. Preparei tudo com cuidado. Organizei os documentos, escrevi uma carta explicando. Coloquei numa caixa bonita, com laço dourado. Imaginei o rosto dele quando abrisse, quando entendesse o que aquilo significava. Imaginei que talvez, só talvez, aquilo trouxesse meu filho de volta para mim. Mas o que aconteceu foi o oposto. Ele jogou a caixa no chão, na frente de todo o mundo. Me humilhou de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível. Agora, sentada na minha cozinha, olhando para aquela caixa amassada, eu entendia. Não importava o que eu fizesse. Não importava quanto eu amasse. Não importava quanto eu me esforçasse. Para o Rodrigo, eu não era mais a mãe querida. Era um problema, um incômodo, alguém que ele queria à distância. E Bruna tinha conseguido o que queria. Tinha me apagado da vida do meu filho. Tinha transformado meu amor em algo vergonhoso, minha presença em algo indesejado. Peguei meu café e fui para a varanda. O sol estava nascendo. Ia ser mais um dia sem meu filho. Mais um dia carregando essa dor que não tinha nome, que não tinha cura. Mas algo dentro de mim estava começando a mudar. Não era raiva, não era mágoa. Era uma clareza fria, dolorosa, mas necessária. Eu tinha dado tudo ao Rodrigo, e ele tinha jogado no chão. Talvez fosse hora de eu parar de me oferecer para quem não me queria. O telefone tocou de novo. Era Rodrigo. Dessa vez, não atendi. Se você está gostando da história até aqui, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar de qual cidade está assistindo. Seu apoio me incentiva a continuar compartilhando relatos como esse com você. Passaram-se 2 dias desde o aniversário de casamento. 2 dias em que meu celular não parou de tocar. Rodrigo ligava de manhã, de tarde, de noite. Deixava mensagens de voz que eu não ouvia. Mandava mensagens de texto que eu não lia. Eu simplesmente não tinha forças para falar com ele. O que eu ia dizer? Que estava magoada? Que ele tinha me humilhado? Que eu tinha chorado até não ter mais lágrimas? Ele já sabia disso. E mesmo assim, tinha feito. Então, não havia nada a dizer. Fiquei deitada na cama a maior parte desses dias. Levantava só para ir ao banheiro, para tomar água. Não tinha fome. Não tinha vontade de fazer nada. A dor era física. Sentia no peito, no estômago, na cabeça. Era como se meu corpo estivesse doente de tristeza. No 3º dia, minha vizinha, a dona Marta, bateu na porta. Ela tinha 83 anos e morava sozinha também. A gente se ajudava, conversava no portão às vezes.
Ivonete, você está bem? Faz dias que não te vejo. Abri a porta. Devia estar com uma cara horrível porque ela arregalou os olhos. Nossa, filha, o que aconteceu? Não consegui responder. Simplesmente desabei a chorar ali na porta mesmo. Dona Marta me abraçou, me levou para dentro, fez um chá, ficou comigo a tarde toda. Não perguntou nada, só ficou ali, fazendo companhia. Às vezes o silêncio de alguém que se importa vale mais que 1000 palavras. Quando ela foi embora, já estava anoitecendo. Fui até a cozinha pegar água e vi a caixa dourada ainda na mesa. A caixa que tinha sido jogada no chão. A caixa que guardava tudo que eu tinha de valor para dar ao meu filho. Peguei ela e levei para o quarto. Coloquei no armário, no fundo, embaixo das cobertas velhas. Não queria mais ver aquilo. Não por enquanto. O que eu não sabia é que, naquele exato momento, a 40 minutos de distância, no apartamento da Zona Sul, Rodrigo estava abrindo a caixa que ele tinha levado da festa. Ele me contou isso depois, muito depois. Contou que tinha jogado a caixa no porta-malas do carro e esquecido lá. Que Bruna tinha reclamado que estava ocupando espaço. Que ele, irritado com as ligações que eu não atendia, finalmente decidiu abrir para ver o que tinha lá dentro que era tão importante. Era domingo de manhã. Bruna tinha saído para fazer unha com as amigas. Rodrigo estava sozinho em casa, de bermuda e camiseta, tomando café. Desceu até o carro, pegou a caixa amassada, subiu e colocou na mesa da cozinha. Abriu devagar. Tirou o papel de seda dourado que eu tinha colocado com tanto cuidado e viu uma pasta de documentos. Ele abriu. A primeira coisa que viu foi a escritura. O endereço da casa da Rua das Acácias, número 57. A casa onde ele tinha crescido. A casa onde tinha aprendido a andar. Onde tinha dado seus primeiros passos. A casa onde o pai dele tinha morrido. O nome no documento estava como proprietária, Ivonete Cardoso, mas tinha um papel anexo, já preenchido, esperando apenas as assinaturas para transferência. Transferência para Rodrigo Cardoso. Ele pegou o papel, leu de novo, não acreditando. Pegou outro documento. Era uma avaliação imobiliária recente. A casa valia R$1.200.000. Estava completamente quitada. Sem dívidas, sem pendências. Tinha uma carta também, escrita à mão, com a minha letra. Ele abriu com as mãos tremendo. Meu filho querido, esta casa guarda todas as memórias da nossa família. É onde você nasceu, cresceu, virou homem. Seu pai e eu compramos ela com tanto esforço, tanto trabalho. Depois que ele se foi, continuei cuidando dela, sempre pensando em você. Quero que seja sua, que você tenha a segurança que eu e seu pai sempre sonhamos dar para você. Com todo o meu amor, sua mãe. Rodrigo sentou na cadeira da cozinha, ainda segurando a carta. Ficou ali, paralisado, olhando para os documentos espalhados na mesa. R$1.200.000. Ele e Bruna estavam afundados em dívidas. O apartamento tinha um financiamento pesado. Nos últimos 2 anos, Bruna tinha feito 3 reformas, sempre querendo deixar tudo mais bonito, mais moderno. Trocaram piso, refizeram a cozinha, mudaram todos os móveis. Tudo parcelado no cartão de crédito. Rodrigo tinha tentado segurar. Tinha dito que era muita coisa de uma vez. Mas Bruna insistia. Dizia que precisavam ter um padrão, que os amigos deles tinham apartamentos lindos, que ela não ia morar num lugar que parecia pobre. Ele acabava cedendo sempre. Agora as dívidas estavam impagáveis. Deviam quase R$200.000 no cartão. As parcelas do financiamento consumiam mais da metade do salário dele. Viviam no vermelho, pedindo dinheiro emprestado para os pais da Bruna, fazendo malabarismo com as contas. E ali, na mesa da cozinha, estava a solução. R$1.200.000 em forma de tijolo e cimento, quitada, pronta para ser vendida. Ele pegou o celular e ligou para mim. Não atendi. Ligou de novo. Nada. Mandou mensagem. Mãe, preciso falar com você urgente. É importante. Eu vi a mensagem. Não respondi. Rodrigo começou a andar de um lado para o outro no apartamento. Olhava para os documentos, para o celular, para os documentos de novo. Não conseguia pensar direito. A culpa estava começando a bater. Ele tinha jogado aquilo no chão, na frente de todo mundo. Tinha humilhado a própria mãe. Tentou ligar mais uma vez. Caixa postal. Foi quando Bruna chegou. Entrou pela porta com várias sacolas de compras, as unhas vermelhas recém-feitas. Você não vai acreditar na promoção que peguei na loja. Comprei 3 vestidos pelo preço de 2.
Ela parou quando viu o rosto dele. O que foi? Rodrigo apontou para a mesa. Bruna se aproximou, viu os papéis, a escritura, a avaliação. Leu rapidamente, seus olhos ficando cada vez maiores. Isso é da sua mãe? Era para ser meu. Ela ia me dar, no aniversário. Bruna pegou a avaliação imobiliária, leu o valor, ficou em silêncio por alguns segundos. 1.200.000 reais. Eu sei. E você jogou no chão. Eu sei, Bruna. Eu sei. Ela largou o papel na mesa e sentou, passando a mão no cabelo. Rodrigo conhecia aquela expressão. Ela estava calculando, pensando. Você precisa ligar para ela, disse Bruna. Precisa pedir desculpas, se explicar, fazer as pazes. Já tentei. Ela não atende. Então vai lá, na casa dela, hoje. Bruna, não é sobre o dinheiro. Eu preciso pedir desculpas porque eu errei, porque eu... Claro que não é sobre o dinheiro. Ela cortou. É sobre você se reconciliar com sua mãe. Mas a reconciliação também resolve nosso problema financeiro. Você entende isso, né? Rodrigo olhou para a esposa. Tinha algo no jeito dela falar que o incomodou. Uma praticidade fria demais para a situação. Você acha que eu devo me desculpar para pegar a casa? Não é assim. Você deve se desculpar porque errou. E se ela quiser te dar a casa, você aceita. Simples. Mas não parecia simples. Parecia sujo. Parecia errado. Eu não sei se ela ainda vai querer me dar, disse Rodrigo. Depois do que eu fiz, por isso você precisa se desculpar direito. Mostrar que você se arrependeu, que você percebeu o valor do gesto dela. Bruna, eu realmente me arrependi. Não é fingimento. Eu sei disso, ela disse, mas o tom não convencia. Rodrigo pegou as chaves do carro. Eram quase meio-dia. Ia até minha casa. Ia se desculpar. Ia tentar consertar o estrago que tinha feito. Mas no fundo, enquanto dirigia pelas ruas até a Zona Norte, uma dúvida começava a crescer dentro dele. Ele estava se desculpando porque estava arrependido? Ou porque tinha visto o valor da casa? Ele queria acreditar que era o primeiro. Mas a voz da Bruna ecoava na cabeça. A empolgação dela com o valor. A forma prática, quase calculista, como ela tinha tratado a situação. Quando chegou na minha rua, eram 12h30. Estacionou em frente ao portão. Viu a casa onde tinha crescido. As janelas que conhecia de cor. O jardim que o pai cuidava. A varanda onde a gente tomava café nas manhãs de domingo. Tudo aquilo valia 1.200.000 reais. Mas para ele sempre tinha valido muito mais que isso. Era a sua infância, suas memórias, seu pai. Desceu do carro e tocou a campainha. Esperou. Ninguém atendeu. Tocou de novo. Nada. Sabia que eu estava em casa. Meu carro estava na garagem. Ele podia ver pela fresta do portão. Mãe, por favor, abre! Preciso falar com você! Gritou algumas vezes. Alguns vizinhos olharam das janelas. Ele não se importou. Eu estava dentro de casa. Ouvia tudo. Estava sentada no sofá da sala, a poucos metros da porta. Ouvia meu filho gritando, pedindo para eu abrir. E não me movia. Porque eu sabia. Sabia que ele só tinha aberto a caixa. Que só tinha visto o que havia dentro. E agora queria consertar. Não por mim, pelo valor da casa. Rodrigo ficou no portão por quase meia hora. Gritou, tocou a campainha, bateu no portão. Nada. Finalmente desistiu. Voltou para o carro. Mas antes de entrar, pegou o celular e mandou uma mensagem longa. Uma mensagem desesperada pedindo perdão, dizendo que tinha sido um idiota, que não sabia o que tinha dado nele, que amava a mãe. Li a mensagem. Não respondi. Ele voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Sempre no mesmo horário. Sempre tocando a campainha, gritando meu nome, pedindo para eu abrir. Eu nunca abria. No quarto dia, ele deixou uma carta embaixo da porta. Uma carta de próprio punho, escrita em 2 folhas de caderno. Dizia tudo o que estava sentindo, pedia desculpas, implorava uma chance de conversar. Peguei a carta, li, chorei, mas não abri a porta. Porque no meio de toda aquela dor, de toda aquela bagunça de sentimentos, uma coisa estava ficando clara para mim. Meu filho tinha me valorizado quando viu o preço, não quando viu o amor. E isso dizia tudo o que eu precisava saber. Naquela noite peguei a caixa do fundo do armário. Abri de novo. Olhei para a escritura, para a avaliação, para a carta que eu tinha escrito com tanto carinho. E tomei uma decisão. Uma decisão que ia mudar tudo. Mas antes de qualquer coisa, eu precisava fazer uma ligação. Uma ligação que eu vinha adiando há semanas.
Peguei o telefone e disquei o número da Júlia. Júlia era filha da minha irmã Teresa, que tinha morrido de câncer 5 anos atrás. Desde então, Júlia tinha sido como uma filha para mim. Me ligava toda semana, vinha me visitar, levava comida, fazia companhia. Era tudo que o Rodrigo tinha deixado de ser. Alô, tia Ivo? Júlia, minha filha, você pode vir aqui em casa amanhã? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Claro, tia. Está tudo bem? Está, respondi. E pela primeira vez em dias, senti que estava falando a verdade. Está tudo bem. Desliguei o telefone e olhei pela janela. Lá fora, a rua estava silenciosa. A casa estava silenciosa. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha começado a se mover. Uma decisão que não era sobre vingança. Era sobre escolher quem realmente me amava. Era sobre parar de me oferecer para quem só me queria quando descobria meu valor. Júlia chegou no dia seguinte, na hora do almoço. Ela tinha 32 anos, era professora de escola pública, casada com o Marcelo, um mecânico. Gente boa, trabalhadora, simples. Gente que me tratava com respeito de verdade, não por obrigação. Abri o portão e ela me abraçou forte, daquele jeito dela, caloroso e sincero. Tia, você está emagrecida. Está se alimentando direito? Sempre preocupada comigo, sempre atenciosa. Entramos e fui esquentar a comida que tinha feito. Não era grande coisa, só arroz, feijão e um frango assado, mas era feito com carinho. Enquanto a gente comia, conversamos sobre a vida dela, sobre o Marcelo, sobre a escola onde ela trabalhava. Ela me contava das dificuldades, dos alunos complicados, mas também das vitórias pequenas que faziam tudo valer a pena. Gostava de ouvir a Júlia falar. Ela tinha paixão pela vida, mesmo com todas as dificuldades. E você, tia, como está? Respirei fundo. Contei tudo. O aniversário de casamento, a humilhação, a caixa jogada no chão, o Rodrigo tentando falar comigo depois de descobrir o que tinha dentro. Júlia me ouviu em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei, vi lágrimas nos olhos dela. Tia, eu não acredito que o Rodrigo fez isso com a senhora. Pois é, mas fez. E ele está tentando falar com a senhora agora? Todos os dias. Mas eu não quero falar. Não agora. Júlia ficou quieta por um momento, processando tudo. Tia, posso falar uma coisa? Sem a senhora levar para o lado errado? Pode, minha filha. O Rodrigo sempre foi muito influenciável. Desde pequeno. A tia lembra quando a gente era criança? Ele ficava com quem falava mais alto, com quem convencia melhor. A Bruna percebeu isso. E usou a favor dela. Eu sabia que Júlia estava certa. Rodrigo sempre foi assim, mas mesmo sabendo, doía do mesmo jeito. O problema é que agora ele só está atrás de mim por causa da casa. Não é por amor, é por interesse. Júlia apertou minha mão. E o que a senhora vai fazer? Foi aí que contei para ela sobre a decisão que eu tinha tomado, sobre querer transferir a casa para ela, não para o Rodrigo. Júlia ficou pálida. Tia, não. Isso é do Rodrigo. É o filho da senhora. Você também é como uma filha para mim, Júlia. Mais até. Porque você está aqui. Você liga, você vem, você se importa de verdade. Não por obrigação, não por interesse. Mas, tia, deixa eu terminar. Você está tentando ter um filho, eu sei. Você e o Marcelo estão juntando dinheiro para comprar um apartamento, para ter uma vida melhor. Essa casa pode mudar tudo para vocês. Júlia começou a chorar. Tia, eu não posso aceitar isso. Não assim. O Rodrigo é seu filho de sangue. Sangue não faz família, Júlia. Amor faz. Presença faz. E você tem estado mais presente na minha vida nos últimos 5 anos do que o Rodrigo em 20. A gente ficou conversando a tarde toda. Júlia ainda resistia. Achava que estava errado, que ia criar uma confusão na família. Eu disse que já não tinha mais família para confundir. Que o Rodrigo tinha feito a escolha dele quando jogou meu presente no chão. Quando Júlia foi embora, já estava escurecendo. Ela me abraçou apertado e disse que ia pensar no assunto, que a gente conversava mais. Mas eu já sabia qual era a minha decisão. Rodrigo não desistiu. Nos dias seguintes, ele intensificou as tentativas. Ligava de números diferentes, achando que eu ia atender sem saber que era ele. Mandava mensagens enormes, declarações de arrependimento, promessas de mudança. Teve um dia que ele apareceu com a Bruna. Era um sábado de manhã. Ouvi a campainha tocar e olhei pela janela. Os dois estavam no portão. Bruna estava arrumada, maquiada, sorrindo.
aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Dona Ivonete, por favor, podemos conversar? Só 5 minutos. Era a voz dela, mansa, educada, completamente diferente do tom que ela usava normalmente comigo. Não abri. Eles ficaram ali por uns 20 minutos. Bruna falava sobre como o Rodrigo estava sofrendo, como ele não estava dormindo, como ele se arrependia. Falava que ela também tinha culpa, que tinha sido muito dura comigo, que queria melhorar a relação entre a gente. Tudo mentira, tudo encenação. Eu conhecia aquela mulher, sabia que ela só estava ali porque tinha visto o valor da casa. Era tudo cálculo. Quando foram embora, sentei no sofá e comecei a pensar em tudo que tinha acontecido nos últimos anos. Todas as vezes que eu tinha tentado e sido rejeitada. Todas as vezes que tinha me anulado, me diminuído, só para ter migalhas de atenção do meu filho. Peguei o celular e liguei para um advogado que a Júlia tinha me indicado. Marquei uma consulta para segunda-feira. Ia começar o processo de doação da casa para ela. No domingo, Rodrigo apareceu de novo, dessa vez sozinho. E dessa vez, ele não foi embora fácil. Ficou sentado no meio-fio em frente à minha casa. Ficou ali das 9 da manhã até às 6 da tarde. Eu via pela janela. Ele sentado ali, com a cabeça baixa, mexendo no celular, olhando para a casa. Algumas vezes levantava e andava de um lado para o outro. Outras vezes ficava parado, apenas olhando. Dona Marta, minha vizinha, chegou perto de mim à tarde. Ivonete, aquele não é seu filho ali? É. Ele está aí desde manhã. Você não vai falar com ele? Não vou. Ela me olhou com aquela expressão de quem não entende, mas respeita. Algo grave aconteceu? Aconteceu, mas não quero falar sobre isso agora. Ela entendeu e não insistiu. Quando começou a escurecer, Rodrigo finalmente foi embora. Mas antes, levantou do meio-fio, chegou perto do portão e gritou: Mãe, eu sei que está me ouvindo. Eu sei que eu errei. Errei muito. Mas, por favor, me dá uma chance de consertar. Por favor. A voz dele estava embargada. Ele estava chorando. Parte de mim queria abrir aquele portão, abraçar meu filho, dizer que estava tudo bem. Mas a parte mais forte, a parte que tinha sido humilhada, rejeitada e desprezada por anos, me segurou no lugar. Quando ele foi embora, me peguei chorando também. Chorava pelo filho que eu tinha perdido. Chorava pela relação que nunca ia ser o que eu sonhei. Chorava porque amar alguém que não te ama de volta é uma das piores dores que existem. Na segunda-feira, fui ao escritório do advogado. Dr. Paulo era um homem de uns 50 anos, sério, competente. Expliquei a situação toda. Ele me ouviu com atenção e fez algumas perguntas. A senhora tem certeza dessa decisão? Doar um imóvel desse valor para a sobrinha ao invés do filho pode gerar problemas legais futuros. Que tipo de problemas? O filho pode entrar com ação questionando a doação, alegar que a senhora não estava em pleno uso das faculdades mentais, que foi induzida, essas coisas. Eu estou em pleno uso das minhas faculdades e ninguém está me induzindo a nada. É minha escolha. Eu entendo. Só estou alertando sobre as possibilidades. Vamos precisar de alguns documentos seus, da sua sobrinha e do imóvel. Vou preparar tudo e a gente marca a assinatura no cartório. Saí do escritório me sentindo estranha. Parte aliviada, parte culpada, parte triste. Era uma mistura confusa de sentimentos que eu não sabia processar direito. Quando cheguei em casa, tinha um buquê de flores no portão, rosas vermelhas, minha flor favorita. Tinha um cartão preso. Abri. Era do Rodrigo. Mãe, você é a pessoa mais importante da minha vida. Perdoa seu filho idiota. Com amor, Rodrigo. Peguei o buquê e levei para dentro. Coloquei as flores num vaso com água. Não porque tinha me convencido, mas porque eram bonitas e não tinham culpa de nada. As flores continuaram chegando. Todo dia, um buquê novo. Rosas, lírios, girassóis. Minha casa estava cheia de flores. E a cada buquê, um cartão com mensagens de desculpas, de arrependimento, de amor. Júlia veio me visitar no meio da semana. Viu as flores todas e ficou calada por um momento. Ele não está desistindo, tia. Eu sei. E a senhora? Está pensando em perdoar? Olhei para as flores espalhadas pela sala. Eram lindas. Mas flores murcham. Flores morrem. E gestos vazios não consertam anos de ausência. Não sei, Júlia. Não sei mais nada. Foi quando meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Ivonete?
Aqui é Sônia, mãe da Bruna. Fiquei surpresa. A mãe da Bruna nunca tinha ligado para mim. A gente mal se falava nas festas de família. Oi, Sônia. Olha, eu sei que não sou de ligar, mas preciso falar com você sobre o Rodrigo e a Bruna. Você tem um tempo para a gente conversar pessoalmente? É importante. Algo no tom dela me deixou alerta. Importante como? Prefiro falar pessoalmente. Amanhã de tarde você pode? Marquei com ela para o dia seguinte, às 3 da tarde, numa cafeteria perto da minha casa. Quando desliguei, Júlia estava me olhando curiosa. Quem era? A mãe da Bruna. E o que ela quer? Não sei, mas vou descobrir amanhã. Júlia ficou preocupada. Tia, tome cuidado. Pode ser armadilha deles para te convencer a dar a casa. Pode ser, mas também pode ser outra coisa. De qualquer forma, vou descobrir. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava pensando no que a Sônia queria me falar. Ficava imaginando possibilidades. Será que era sobre a casa mesmo? Será que ela ia tentar me manipular? Ou seria algo completamente diferente? Quando amanheceu, me arrumei com cuidado. Não ia demonstrar fraqueza. Não ia parecer a coitadinha que tinha sido humilhada. Ia mostrar que ainda tinha dignidade, mesmo com o coração partido. Cheguei na cafeteria 15 minutos adiantada. Pedi um café e sentei numa mesa perto da janela. Sônia chegou pontualmente às 3 horas. Ela era uma mulher elegante, sempre bem vestida, cabelo impecável. Mas naquele dia estava diferente. Parecia cansada, preocupada. Sentou na minha frente e pediu um chá. Ficamos em silêncio por alguns segundos até ele chegar. Ivonete, obrigada por vir. Pode falar, Sônia. O que você quer? Ela respirou fundo e olhou nos meus olhos. Eu preciso te contar algumas coisas sobre minha filha. Coisas que você tem o direito de saber. Sônia mexeu na xícara de chá por alguns segundos antes de falar. Via que ela estava nervosa, incomodada. Não era uma conversa fácil para ela. Ivonete, eu sempre soube que minha filha tinha problemas, desde criança, mas eu fingia que não via. Achava que ia passar, que era coisa da idade. Fiquei quieta, esperando ela continuar. Bruna sempre foi muito ciumenta, possessiva. Quando tinha uns 15 anos, afastou o namorado de todas as amigas dele. Inventava histórias, criava intrigas. Conseguia fazer ele acreditar que todo mundo era contra os dois. Era ela e ele contra o mundo, sabe? Eu sabia. Era exatamente o que ela tinha feito com o Rodrigo. Quando ela conheceu o Rodrigo, achei que seria diferente. Ele parecia um bom rapaz, equilibrado. Mas vi ela fazendo a mesma coisa. Percebi que ela estava afastando ele de você. E você nunca falou nada. Sônia baixou os olhos envergonhada. Falei. Várias vezes, mas ela sempre negava, dizia que você era controladora, que não respeitava o espaço deles. Eu tentava acreditar nela porque é minha filha, mas no fundo eu sabia. Por que está me contando isso agora? Ela suspirou. Porque vi o que aconteceu no aniversário de casamento. Várias pessoas me contaram e fiquei sabendo do presente que você levou, da casa. Ivonete, minha filha está manipulando o Rodrigo para conseguir essa casa. Ela falou para mim. Disse que vocês dois estão cheios de dívidas por causa das reformas que ela fez, que precisam desse dinheiro. Não era surpresa, mas ouvir aquilo confirmado doía do mesmo jeito. Ela pediu para eu ajudar a convencer você. Disse que eu devia ligar, marcar esse café, falar que o Rodrigo está sofrendo, que ele realmente ama você. Tudo para você perdoar e dar a casa. Olhei para Sônia. Ela tinha lágrimas nos olhos. Mas eu não vou fazer isso, continuou ela. Não posso mais fingir que minha filha não tem problemas sérios. Ela manipula, mente, usa as pessoas e está usando o Rodrigo, está usando você. Por que está me falando tudo isso? Porque você não merece isso. Porque estou cansada de ver minha filha destruir as relações dela e arrastar outras pessoas junto. E porque se fosse comigo, eu gostaria que alguém me avisasse. Ficamos em silêncio por um tempo. Sônia chorava baixinho, limpando as lágrimas com um guardanapo. O que você vai fazer? Perguntei. Não sei. Tentar conversar com ela de novo, talvez. Sugerir terapia. Mas ela nunca admite que tem problema. Sempre a culpa é dos outros. Agradeci a Sônia por ter vindo, pela coragem de me contar aquilo. Ela pegou minha mão antes de ir embora. Ivonete, faça o que for melhor para você. Não pelo Rodrigo, não pela Bruna. Por você. Quando cheguei em casa, sentei no sofá e fiquei pensando. Agora eu tinha a confirmação. Não eram paranoias minhas. Não era impressão.
Bruna tinha realmente trabalhado para me afastar do meu filho. E agora estava trabalhando para me manipular de volta, só por causa da casa. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Paulo. Doutor, quero acelerar o processo. Quando podemos assinar no cartório? Posso agendar para depois de amanhã, sexta-feira, às 10 da manhã. Serve? Serve perfeitamente. Desliguei e liguei para a Júlia. Contei sobre a conversa com a Sônia, sobre tudo que ela tinha confirmado. Tia, eu não sei o que dizer. Isso é muito triste. É, mas agora eu tenho certeza da minha decisão. Sexta-feira, 10 horas, a gente assina os papéis no cartório. A casa vai ser sua. Júlia ficou quieta do outro lado da linha. Tia, eu fico muito grata. Mas isso vai acabar de vez com sua relação com o Rodrigo. A senhora tem certeza? Tenho. Ele fez a escolha dele quando me humilhou. Eu estou fazendo a minha agora. Na quinta-feira, um dia antes da assinatura, Rodrigo apareceu de novo. Mas dessa vez ele não ficou no portão. Ele pulou o muro. Eu estava na cozinha quando ouvi o barulho. Fui até a sala e o vi entrando pela varanda dos fundos. Meu coração disparou. Não era medo exatamente, mas era um susto grande. Rodrigo, o que você está fazendo? Desculpa, mãe, mas você não me deixa outra escolha. Preciso falar com você. Ele estava com a roupa amassada, a barba por fazer, os olhos vermelhos. Parecia que não dormia direito há dias. Você invadiu minha casa. Eu sei, foi errado. Mas eu estou desesperado, mãe. Você não atende, não abre a porta, não responde mensagem. O que eu posso fazer? Você pode respeitar minha decisão de não querer falar com você. Ele sentou no sofá da sala, passou as mãos no rosto. Mãe, eu sei que eu errei. Sei que fui um péssimo filho nos últimos anos. Sei que te magoei de todas as formas possíveis. Mas eu te amo. Sempre amei. Amar não é só dizer, Rodrigo. É mostrar, é estar presente. É ligar, visitar, se importar. Você não fez nada disso. Eu sei. E eu me arrependo. Todos os dias eu me arrependo. Olhei para meu filho. Ele estava destruído. Parte de mim queria abraçar ele, dizer que estava tudo bem, que a gente ia consertar. Mas a outra parte, a parte que tinha sido humilhada na frente de dezenas de pessoas, se mantinha firme. Rodrigo, você só veio atrás de mim depois que viu o que tinha na caixa. Antes disso, você me jogou no chão, literalmente. Eu sei. E foi a pior coisa que eu já fiz na vida. Não foi, Rodrigo. A pior coisa foi todos esses anos, me tratando como se eu fosse um peso na sua vida. Me afastando, me ignorando, me fazendo sentir que eu não era importante. Ele começou a chorar. Mãe, eu não quero a casa. Pode ficar com ela, pode vender, pode fazer o que quiser. Eu só quero você de volta na minha vida. Queria acreditar nele. Queria muito. Mas as palavras da Sônia ecoavam na minha cabeça. Bruna estava manipulando ele. E mesmo que ele estivesse sendo sincero agora, quanto tempo até ela convencer ele de novo que eu era o problema? Rodrigo, eu vou te pedir uma coisa. E você vai fazer se realmente me ama. Qualquer coisa, mãe. Sai da minha casa. E não volta mais. Ele ficou paralisado, como se tivesse levado um tapa. O quê? Você me ouviu. Eu preciso de tempo, preciso de espaço, preciso curar as feridas que você causou. E não consigo fazer isso com você aparecendo aqui todo dia, enchendo minha casa de flores, fazendo promessas. Mas, mãe... Rodrigo, vai embora. Por favor. Ele levantou devagar, ainda olhando para mim como se esperasse que eu mudasse de ideia. Mas eu não mudei. Fiquei firme até ele sair pela porta da frente. Quando ouvi o portão fechar, desabei no sofá e chorei. Chorei por ter que ser dura com meu próprio filho. Chorei porque amar alguém e ter que afastar essa pessoa é uma dor indescritível. Na sexta-feira de manhã, acordei cedo. Me arrumei com cuidado, peguei todos os documentos necessários e fui para o cartório. Júlia já estava lá esperando, junto com o Marcelo. Ela estava nervosa, mexendo nas mãos. Tia, ainda dá tempo de desistir se a senhora quiser. Não quero desistir, Júlia. Essa é minha decisão. O Dr. Paulo chegou com os documentos prontos. A gente entrou no cartório e foi para uma sala onde a tabeliã faria o reconhecimento. Tudo estava organizado, os papéis todos certos. A tabeliã começou a ler o termo de doação. Era técnico, cheio de palavras jurídicas, mas o significado era claro. Eu estava doando a casa da Rua das Acácias, número 57, para Júlia Cardoso Silva. Foi quando a porta da sala se abriu com força. Era Rodrigo. E atrás dele, Bruna. Pare com isso! Ele gritou. Todo mundo ficou paralisado. A tabeliã parou de ler.
Júlia agarrou minha mão. Senhor, o senhor não pode entrar assim, disse a tabeliã. Essa é minha mãe. E ela está prestes a cometer um erro enorme. Rodrigo veio até mim, vermelho, alterado. Bruna ficou perto da porta, os braços cruzados. Mãe, não faz isso. Por favor. Rodrigo, como você soube que eu estava aqui? Eu contratei alguém para te seguir. Desculpa, mas eu precisava saber o que você estava planejando. Senti uma mistura de raiva e decepção. Ele tinha me seguido, invadido minha privacidade. Você contratou alguém para me seguir? Eu estava desesperado. E agora entendo o porquê. Você ia doar minha casa para a Júlia sem nem me avisar. Sua casa? Levantei a voz. Rodrigo, essa casa é minha. Seu nome nem está nos documentos. Eu posso fazer o que eu quiser com ela. Mas você tinha prometido para mim. Estava na carta. E você jogou a carta no chão. Lembra? Ele ficou sem palavras. Dona Ivonete. Bruna se aproximou com aquele tom meloso. A gente entende que está magoada. Mas isso é um exagero. O Rodrigo é seu filho. Seu único filho. Olhei para ela. Para aquela mulher que tinha destruído minha relação com meu filho durante anos. E algo dentro de mim simplesmente quebrou. Você não fala comigo. Você não tem esse direito. Bruna piscou, surpresa com minha rispidez. Eu só estou tentando ajudar. Você passou 10 anos me afastando do meu filho. 10 anos plantando veneno, criando distância, fazendo ele acreditar que eu era um problema. E agora quer me dizer o que fazer? O rosto dela ficou vermelho. Eu nunca fiz isso. O Rodrigo se afastou porque a senhora era sufocante. Não era. E você sabe disso. Sua própria mãe me contou. Bruna ficou pálida. O quê? Sua mãe me procurou. Me contou sobre você, sobre seu padrão de comportamento, sobre como você manipula as pessoas, afasta elas das famílias, cria dependência emocional. Rodrigo olhou para Bruna confuso. Do que ela está falando, Bruna? De nada. Ela está inventando coisas. Não estou inventando. Sua sogra está preocupada com você, Rodrigo. Com o que essa mulher está fazendo com você. Bruna estava tremendo de raiva agora. Vamos embora, Rodrigo. Sua mãe está louca. Mas Rodrigo não se moveu. Ele estava olhando para Bruna com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Tabeliã, eu disse, voltando minha atenção para a mulher que ainda segurava os documentos. Podemos continuar? Mãe, não! Rodrigo, você fez sua escolha. Agora eu estou fazendo a minha. Peguei a caneta e assinei os documentos. Júlia assinou em seguida, com as mãos tremendo. Marcelo colocou a mão no ombro dela, apoiando. Rodrigo ficou ali parado, assistindo. Quando a tabeliã deu os parabéns para Júlia pela nova propriedade, ele saiu da sala sem dizer nada. Bruna correu atrás dele. Quando saímos do cartório, Júlia me abraçou, chorando. Tia, eu não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada, minha filha. Você merece isso. Você e o Marcelo. Vão ser felizes nessa casa. Vão criar seus filhos lá. Vão fazer novas memórias. E a senhora? Onde vai morar? Vou alugar um apartamento pequeno. Algo só para mim. Está na hora de eu começar uma vida nova também. Voltei para casa com uma sensação estranha. Não era exatamente paz. Ainda doía. Ainda tinha um buraco no peito onde meu filho deveria estar. Mas tinha também um alívio. Uma sensação de que finalmente eu tinha parado de me diminuir, de me anular, de aceitar migalhas. Naquela noite, sentei na varanda com um café e olhei para as estrelas. Pensei em tudo que tinha acontecido. Na humilhação, na dor, na decisão difícil que eu tinha tomado. E pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha feito algo por mim. Não pelo Rodrigo, não pela Bruna, não por ninguém. Por mim. 6 meses depois, eu estava sentada na varanda do meu apartamento novo. Era pequeno, um quarto e sala, mas era meu. Tinha escolhido cada móvel, cada cortina, cada detalhe. Ninguém tinha opinado, ninguém tinha criticado. Era o meu espaço. O apartamento ficava a 20 minutos da casa onde Júlia e Marcelo moravam agora. A casa onde eu tinha criado o Rodrigo. Ver eles lá tinha sido estranho no começo, mas depois virou reconfortante. A casa estava sendo amada de novo. Tinha risadas, tinha vida, tinha aquela energia boa de gente que está construindo um futuro junto. Júlia estava grávida de 4 meses. Uma menina. Iam chamar de Teresa, em homenagem à minha irmã, mãe dela. Quando ela me contou, chorei de alegria. Ia ser avó, não de sangue do Rodrigo, mas do coração.
Minha vida tinha mudado muito nesses meses. Comecei a fazer coisas que nunca tinha feito antes. Entrei para um grupo de caminhada do bairro. 3 vezes por semana, a gente se encontrava de manhã cedo e caminhava por 1 hora. Conheci mulheres incríveis. Mulheres que também tinham suas histórias, suas dores, suas vitórias. Comecei a fazer aula de artesanato. Aprendi a fazer crochê, bordado, pintura em tecido. Descobri que tinha jeito para aquilo. Até vendi algumas peças numa feirinha de artesanato da igreja. Não era pelo dinheiro, era pela satisfação de criar algo bonito com as minhas mãos. Voltei a frequentar a igreja aos domingos, não por obrigação, mas porque gostava. Gostava de sentar ali, em silêncio, sentir aquela paz. Fiz amizade com outras senhoras. A gente tomava café depois da missa, conversava sobre a vida, sobre os filhos, sobre tudo. Tinha construído uma rede de apoio sem perceber. Pessoas que ligavam para saber como eu estava, que me chamavam para almoçar, que apareciam só para fazer companhia. Não era ninguém obrigado a estar ali. Eram pessoas que escolhiam estar comigo, e isso fazia toda a diferença. Rodrigo tinha tentado falar comigo algumas vezes nos primeiros meses. Ligava, mandava mensagem. Eu respondia de forma educada, mas distante. Dizia que estava bem, que estava ocupada, que precisava de mais tempo. Ele respeitou, pelo menos nisso. Fiquei sabendo por terceiros que ele e Bruna estavam tendo problemas sérios. O apartamento deles tinha sido colocado à venda para pagar as dívidas. Eles tinham se mudado para um lugar menor, mais simples. As reformas caras, os móveis de grife, tudo tinha virado pó quando o dinheiro acabou. A mãe da Bruna, a Sônia, me ligou uma vez para dizer que a filha dela tinha entrado em terapia finalmente, que estava começando a encarar os problemas dela. Fiquei feliz por isso, de verdade. Não desejava o mal para ninguém, mas o casamento deles estava acabando. Rodrigo tinha descoberto outras mentiras, outras manipulações, coisas que Bruna tinha escondido dele durante anos. A relação entre eles estava destruída. Foi num sábado de manhã, 7 meses depois daquela assinatura no cartório, que meu telefone tocou. Era Rodrigo. Atendi depois de 3 toques. Alô? Mãe, tudo bem? A voz dele estava diferente, mais calma, mais madura, menos desesperada. Tudo bem, filho? E você? Eu estou melhor. Acabou meu casamento com a Bruna. A gente assinou os papéis da separação semana passada. Sinto muito, Rodrigo. E eu sentia mesmo. Não tinha alegria nisso. Só uma tristeza por tudo que tinha acontecido. Não sinta. Foi a melhor decisão. Levou um tempo, mas eu finalmente consegui ver as coisas com clareza. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Mãe, eu posso te ver? Pessoalmente? Só para conversar. Sem cobranças, sem expectativas. Só conversar. Pensei por um momento. Parte de mim ainda estava com medo. Medo de me machucar de novo, de voltar para aquele lugar de dor. Mas outra parte sentia que talvez fosse hora. Pode. Amanhã de tarde, 3 horas, na cafeteria perto da minha casa antiga. Você sabe qual é? Sei. Obrigado, mãe. No dia seguinte me arrumei e fui para a cafeteria. Cheguei uns minutos antes. Pedi um café e sentei perto da janela. Rodrigo apareceu pontualmente às 3 horas. Ele estava diferente. Mais magro, com algumas rugas que eu não lembrava de ter visto antes. Parecia mais velho, mas também mais presente, como se tivesse acordado de um sono longo. Sentou na minha frente e ficamos nos olhando por um momento. Oi, mãe. Oi, filho. Ele pediu um café também. Quando o garçom trouxe, a gente ficou mexendo nas xícaras, sem saber muito bem como começar. Mãe, eu vim aqui para pedir desculpas, de verdade, sem segundas intenções, sem querer nada em troca. Só pedir perdão mesmo. Olhei nos olhos dele. Não via falsidade, via arrependimento genuíno. Eu fui um péssimo filho. Deixei a Bruna me afastar de você. Deixei ela plantar coisas na minha cabeça. E mesmo quando você tentava se aproximar, eu te afastava, te tratava mal, te fazia sentir que você era um problema. Fazia mesmo, concordei. E no aniversário de casamento, eu cruzei todos os limites. Eu te humilhei na frente de todo mundo. Joguei seu presente no chão como se fosse lixo. E pior, só fui atrás de você quando vi o valor da casa. Não foi por amor, foi por interesse. Aquilo doeu ouvir, mas era a verdade. E eu respeitei ele por admitir. Eu perdi minha mãe por causa de dívidas, de reformas idiotas, de querer manter uma aparência que não podia sustentar. E quando perdi,
Percebi o quanto eu tinha perdido antes disso. Todos os almoços que eu recusei, todas as ligações que eu ignorei, todos os momentos que eu podia ter passado com você e desperdicei. Ele limpou uma lágrima que começou a descer. Eu não estou pedindo para você me perdoar agora. Sei que vai levar tempo. Talvez nunca perdoe completamente. Mas queria que você soubesse que eu entendi. Entendi tudo o que eu fiz de errado. E estou tentando ser uma pessoa melhor. Respirei fundo. Rodrigo, eu já te perdoei. Não completamente, não totalmente. Ainda dói. Ainda tem feridas que não cicatrizaram. Mas guardei raiva não vai me fazer bem. Vai só me deixar doente por dentro. Ele olhou para mim esperançoso. Mas isso não significa que a gente volta a ser como era antes, continuei. Não volta porque nunca foi bom como era antes. Não para mim. Eu entendo. Se a gente for reconstruir alguma coisa, vai ser do zero. Com limites, com respeito. Sem aquela coisa de eu me anular para te agradar, sem eu aceitar migalhas de atenção. Ou é uma relação de verdade, saudável, ou não é nada. Rodrigo acenou com a cabeça. Eu aceito. Qualquer coisa que você quiser. No seu tempo. Tomamos café e conversamos por quase 2 horas. Ele me contou sobre a terapia que tinha começado, sobre como estava trabalhando suas questões, sobre como tinha sido difícil aceitar que tinha sido manipulado, mas que agora entendia os padrões. Contei para ele sobre minha vida nova, sobre as aulas de artesanato, sobre as amigas que fiz, sobre as caminhadas matinais, sobre como estava aprendendo a viver para mim mesma, não em função de outras pessoas. Falei sobre Júlia, sobre a gravidez dela. Vi uma sombra de tristeza passar pelo rosto dele quando percebeu que eu ia ser avó de outra pessoa, não dele. Mas ele não comentou, não reclamou. Só disse que ficava feliz por eu ter alguém que me tratava bem. Quando nos despedimos, ele me deu um abraço. Não foi aquele abraço apertado de filho desesperado querendo perdão. Foi um abraço respeitoso, cuidadoso, de alguém que entendeu que tinha limites agora. Posso te ligar de vez em quando? Ele perguntou. Pode, mas não todo dia. E se eu não atender, não fica desesperado. É porque estou ocupada vivendo minha vida. Ele sorriu, um sorriso meio triste. Tudo bem. Obrigado por me dar uma chance, mãe. Nos meses seguintes, a gente foi construindo uma relação nova. Ele ligava uma vez por semana, a gente conversava por uns 20 minutos. Às vezes marcava um café, a gente se via. Mas não era aquela coisa sufocante, dependente. Era leve, era saudável. Rodrigo começou a aparecer nos almoços que eu fazia para Júlia e Marcelo. No começo era estranho, os dois na mesma mesa. Mas Júlia foi generosa. Não jogou na cara dele que ela tinha ficado com a casa. Não fez questão de marcar território. Ela entendia que aquilo não era sobre ganhar ou perder. Era sobre família de verdade. Quando Teresa nasceu, eu estava lá no hospital. Júlia pediu para eu entrar na sala, para eu ser uma das primeiras pessoas a segurar a bebê. Quando coloquei aquela criança pequenina nos meus braços, senti uma gratidão enorme por estar viva, por estar ali, por ter construído uma vida onde o amor era verdadeiro. Rodrigo foi visitar alguns dias depois. Levou um presente para a bebê, cumprimentou Júlia e Marcelo com respeito. A gente tirou uma foto, os 4 adultos e a Teresa. Família. Diferente do que eu tinha imaginado, mas família do mesmo jeito. Minha vida não era perfeita. Ainda tinha dias difíceis, dias em que a solidão apertava, dias em que eu pensava no que poderia ter sido. Mas tinha muito mais dias bons, dias em que eu acordava grata por ter meu apartamento, minhas amigas, minha rotina, minha paz. Tinha aprendido algo importante nesses meses todos. Aprendi que amor não é aceitar qualquer tratamento, que família não é sobre sangue, é sobre escolha, que eu podia amar meu filho sem me anular por ele, que eu merecia respeito, presença verdadeira, não migalhas, e aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Com 63 anos, eu tinha começado uma vida nova. Não era a vida que eu tinha planejado quando era jovem, quando sonhava em criar meu filho e ter uma família unida. Era diferente, mas era minha, e era boa. Numa tarde de domingo, 8 meses depois do nascimento da Teresa, eu estava na casa da Júlia. Era aniversário dela, 33 anos. Tinha preparado um almoço grande, tinha chamado os amigos, a família. Rodrigo estava lá também, ajudando a arrumar as mesas no quintal. Olhei ao redor. Via a Júlia com a Teresa no colo, o Marcelo acendendo a churrasqueira,
Minhas amigas do grupo de caminhada conversando animadas, o Rodrigo rindo de alguma piada que alguém contou. Vida. Tinha vida naquela casa. E eu estava ali, não como convidada de compromisso, não como a velha que ninguém queria por perto. Estava ali porque era querida, porque tinha construído relações verdadeiras, porque tinha aprendido a me valorizar. Júlia se aproximou, me entregou a Teresa. Tia, pode segurar ela um pouquinho? Vou ajudar o Marcelo. Peguei minha neta no colo. Ela tinha os olhos da minha irmã. Olhei para aquele rostinho pequeno e senti uma paz que não sentia há anos. Rodrigo se aproximou. Ficou do meu lado, olhando para a bebê. Ela é linda, né, mãe? É sim. A gente ficou ali, lado a lado, em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era tranquilo. Mãe, obrigado, ele disse baixinho. Por quê? Por não ter desistido de mim. Por ter me dado uma segunda chance. Por estar aqui. Olhei para meu filho. Via um homem diferente do que tinha me humilhado naquele aniversário de casamento. Via alguém que estava tentando, que tinha errado feio, mas estava tentando consertar. E isso contava. Eu não desisti porque sou sua mãe, mas também não voltei a ser quem eu era antes. Aprendi a me respeitar primeiro. Ele acenou com a cabeça. E eu estou aprendendo a te respeitar também. De verdade dessa vez. O sol estava começando a se pôr quando o almoço terminou. As pessoas foram embora aos poucos. Júlia e Marcelo começaram a recolher as coisas. Ofereci ajuda, mas eles disseram que não precisava. Tia, a senhora já fez demais. Vai para casa descansar. Rodrigo se ofereceu para me levar. Aceitei. No carro, a gente conversou sobre coisas simples. O trânsito, o tempo, a bebê. Quando chegamos no meu prédio, ele desligou o carro. Mãe, eu só quero que você saiba uma coisa. Eu entendo agora o que você fez. Dar a casa para Júlia foi a melhor decisão. Ela merecia. E eu não merecia. Não naquela época. Não disse nada. Só ouvi. E você merecia ter paz. Merecia parar de sofrer por minha causa. Fico feliz que você conseguiu isso. Saí do carro, me despedi dele e subi para meu apartamento. Quando entrei e fechei a porta, fiquei parada ali por um momento, só respirando. Minha casa, minha paz, minha vida. Tinha perdido muito, tinha sofrido muito, mas no fim, tinha encontrado algo que não tinha antes, respeito próprio. E com respeito próprio veio a libertação. A liberdade de viver sem se anular, de amar sem se perder, de ser mãe sem deixar de ser Ivonete. Sentei na varanda com um chá, olhei para as luzes da cidade, pensei em tudo que tinha passado nesses últimos meses. A humilhação, a dor, a decisão difícil, a reconstrução. Valeu a pena, não porque tinha me vingado, não tinha vingança nisso, tinha justiça. Justiça comigo mesma. Valeu a pena porque aprendi que eu importava, que meus sentimentos importavam, que eu não precisava aceitar qualquer coisa em nome do amor. O telefone tocou. Era uma mensagem de Júlia. Obrigada por tudo hoje, tia. A senhora é tudo para mim. Sorri. Mandei um coração de volta. Era isso. Não tinha final de conto de fada. Não tinha reconciliação melodramática com o Rodrigo. Não tinha reviravoltas miraculosas. Tinha algo melhor. Tinha paz. Tinha dignidade. Tinha uma vida que eu tinha escolhido viver, cercada de gente que realmente me amava. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava vivendo em função de ninguém. Estava vivendo para mim. E isso era libertação de verdade. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Vou amar saber. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.